Você sabia que a masturbação, após uma certa idade, pode causar danos imperceptíveis à saúde? Antes de tirar conclusões precipitadas, é importante ressaltar: este não é um texto para assustar. O objetivo não é envergonhar ou condenar. Pelo contrário, hoje abordaremos um tema que muitos homens mais velhos enfrentam, mas sobre o qual raramente se fala. Esse silêncio frequentemente leva a mal-entendidos, desconforto e até problemas de longo prazo. Se você tem entre 60 e 85 anos e já se perguntou: isso é seguro para mim agora? Ou porque as sensações mudaram? Então esta informação é para você. Como urologista com anos de experiência, observei como erros comuns durante a atividade íntima podem, com o tempo, levar a complicações sérias. Por exemplo, problemas de micção, dores pélvicas e até efeitos colaterais emocionais que ninguém associa a essa prática. A verdade é que o que era normal aos 30 anos nem sempre funciona da mesma forma aos 70. O corpo humano passa por mudanças, os níveis hormonais se alteram, e ignorar essas transformações pode ter consequências ocultas. A seguir, apresentaremos 5 aspectos específicos que homens mais velhos devem evitar durante a masturbação. Estas não são suposições aleatórias ou mitos comuns da internet. Cada afirmação é baseada em experiência médica, histórias de pacientes e conhecimentos modernos sobre a saúde masculina no envelhecimento. Se você busca manter sua vida íntima segura, sua próstata saudável e sua confiança firme, esta informação pode ser extremamente valiosa. Primeiro erro: roter a urina antes ou durante. Um dos hábitos mais subestimados, mas potencialmente perigosos, em que homens mais velhos caem é ignorar a necessidade de esvaziar a bexiga antes da atividade íntima. Eles podem pensar que é inofensivo ou se convencer: farei isso depois. No entanto, o que parece um pequeno atraso pode levar a consequências graves, especialmente para aqueles com mais de 60 anos. A razão é a seguinte: com a idade, a bexiga perde sua elasticidade, a próstata aumenta e o trato urinário não se esvazia de forma tão limpa e completa como antes. Isso significa que qualquer pressão durante a excitação, especialmente na região pélvica, pode empurrar a urina de volta, retê-la na uretra ou provocar incontinência no momento mais inoportuno. Alguns homens até enfrentam vazamento de urina após a micção, o que causa constrangimento, desconforto e é um fenômeno totalmente evitável. Do ponto de vista médico, também há um risco aumentado de infecções do trato urinário. Quando a urina residual permanece por muito tempo no trato, especialmente sob pressão elevada, torna-se um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Se a isso adicionarmos o atrito da masturbação, o sistema fica inflamado e mais vulnerável a infecções. Certa vez, um urologista tratou um homem de 77 anos chamado Carl, que procurou ajuda com suspeita de câncer de próstata devido à ardência, micção frequente e incontinência noturna. Descobriu-se que ele simplesmente retinha a urina com muita frequência antes de sua atividade habitual, sem perceber que sua bexiga já não funcionava com a mesma eficiência. Existe também um aspecto psicológico. Alguns homens mais velhos, talvez devido a anos de experiências apressadas, acostumaram-se a ignorar os sinais do corpo ou a se apressar. Mas ignorar a mensagem da bexiga não é um sinal de força ou controle. É uma evidência de que é preciso desacelerar e trabalhar com o corpo, não contra ele. Se situações semelhantes parecem familiares, se você já terminou o processo e de repente percebeu uma necessidade urgente de urinar que causava dor, então esta mensagem é para você. É preciso fazer disso uma regra, sempre esvaziar a bexiga com antecedência. Isso garantirá maior segurança, conforto e melhorará a experiência geral, tanto física quanto emocionalmente. Segundo erro: pegada forte e movimentos rápidos. Com a idade, os homens frequentemente não percebem como seus próprios hábitos podem começar a trabalhar contra as funções naturais do corpo. Um exemplo clássico é uma pegada muito forte ou movimentos excessivamente rápidos durante a masturbação. Talvez aos 30 ou 40 anos isso parecesse normal, mas agora seu corpo está passando por mudanças. E o que antes lhes dava controle e satisfação, agora pode causar danos a longo prazo. O especialista explica: uma pegada forte cria tensão repetitiva nos tecidos do pênis, especialmente ao redor do corpo e da glande. Com o tempo, isso pode levar à dessensibilização dos nervos responsáveis pelo prazer. De fato, o excesso de algo bom pode amortecer os próprios sinais que antes causavam excitação. Alguns homens até começam a notar que não conseguem mais reagir bem a um parceiro. Não porque perderam o interesse, mas porque o uso excessivo de pressão alterou sua sensibilidade. Existe um termo médico para isso, às vezes chamado de síndrome da pegada morta. Não é um diagnóstico oficial,
mas urologistas e especialistas em saúde sexual constantemente se deparam com esse fenômeno. Um homem de 69 anos chamado Henry contou ao urologista que há quase 2 anos não tinha momentos íntimos satisfatórios com a esposa. A razão era que ele havia se acostumado tanto a um estilo de autoestimulação muito específico, rápido e intenso, que seu cérebro parou de reagir a toques ou ritmos normais. Fisicamente, ele não danificou nada, mas acostumou seu corpo a reagir apenas em condições extremas. Isso não é liberdade, é uma armadilha. O mesmo se aplica à velocidade. Movimentos muito rápidos, especialmente na velhice, podem aumentar a pressão arterial, causar tontura ou até arritmia. Se o seu sistema cardiovascular está sob estresse, lembre-se de que você não tem mais 25 anos. Seu corpo anseia por prazer, não por punição, e você ainda pode desfrutá-lo profundamente, com maior consciência, desacelerando o ritmo e sendo mais gentil em sua cadência. A masturbação não é uma corrida. Não se trata de terminar rapidamente. Trata-se de se conectar consigo mesmo de uma forma saudável, segura e satisfatória. Portanto, é recomendável afrouxar a pegada, desacelerar o ritmo, permitir que seu corpo expresse suas necessidades e, o mais importante, ouvi-lo. Terceiro erro: ignorar os sinais de alerta da próstata. A maioria dos homens mais velhos não associa a atividade íntima à saúde da próstata, mas deveriam. A verdade é que a masturbação pode tanto ajudar quanto prejudicar a próstata, dependendo do que está acontecendo dentro do corpo. E o maior erro é ignorar os pequenos sinais de alerta de que algo pode estar errado. Por exemplo, se você notar dor ou pressão durante ou após o orgasmo, não deve ignorar isso. Isso não é apenas parte do envelhecimento. Pode ser um sinal de inflamação da próstata, conhecida como prostatite, ou até algo mais sério, como uma próstata aumentada ou irritada. Alguns homens sentem dor aguda atrás do escroto ou profundamente na região pélvica, especialmente ao sentar por muito tempo ou durante a defecação. Se isso soa familiar, seu corpo exige atenção, não evasão. Aqui está o perigo. Alguns homens, por hábito ou frustração, continuam a se masturbar mesmo quando sentem dor, pensando que ela passará sozinha. Mas a tensão repetitiva ou a pressão constante sobre uma próstata já inflamada pode piorar a situação. É como correr com o tornozelo torcido. Você não está curando, apenas o está danificando ainda mais lentamente. Um homem que o urologista consultou, Tom, de 74 anos, ignorou seus sintomas por quase 1 ano. Ele pensou que o desconforto era apenas parte do envelhecimento e continuou sua rotina normal. Mas quando ele finalmente foi examinado, seu médico encontrou sinais de prostatite crônica, que havia sido negligenciada por muito tempo. Sua recuperação levou muito mais tempo do que se ele tivesse prestado atenção ao problema antes. E não se trata apenas de dor. Se você começar a notar um jato de urina mais fraco, micção frequente, especialmente à noite, ou a sensação de esvaziamento incompleto, todos esses são sinais de que sua próstata pode estar inflamada. A masturbação com esses sintomas pode causar irritação adicional e retardar a cicatrização. A conclusão é simples: seu corpo sussurra antes de gritar. Você deve prestar atenção a esses sussurros, ajustar seus hábitos, descansar quando necessário e não ter medo de discutir isso com o médico. Isso não é fraqueza, mas sabedoria, pois a verdadeira força não reside em superar a dor, mas em saber quando parar e cuidar do que realmente importa. Quarto erro: usar dispositivos ou objetos prejudiciais. Na velhice, a escolha dos meios utilizados durante os momentos íntimos é tão importante quanto a frequência. Infelizmente, muitos homens mais velhos recorrem a ferramentas, objetos ou dispositivos que parecem inofensivos, mas que causam danos reais de forma imperceptível. Este é um dos perigos mais subestimados da masturbação em idades mais avançadas. Alguns homens usam loções, óleos ou géis sem prestar atenção à composição ou às instruções do rótulo. Eles não sabem que certos ingredientes químicos, especialmente aqueles que contêm álcool, parabenos ou fragrâncias sintéticas, podem causar irritação na pele, perturbar o pH natural das zonas íntimas e até provocar reações alérgicas com o tempo. Em homens com pele mais fina e envelhecida, essa irritação pode levar dias ou até semanas para cicatrizar. E se já houver pequenos danos na barreira cutânea, isso abre caminho para a entrada de infecções. Em seguida, surge o problema do uso de objetos ou ferramentas inadequadas para a pressão. Muitos homens, sentindo menos sensibilidade do que na juventude, tentam intensificar as sensações recorrendo a objetos não projetados para essa parte do corpo, como itens domésticos ou dispositivos que não atendem aos padrões de segurança adequados. No entanto, nisso reside um risco. O que pode parecer razoável ou satisfatório no momento, pode causar micro-rupturas,
tensão nervosa ou, pior ainda, danos aos vasos sanguíneos. Para homens com problemas de próstata ou distúrbios circulatórios, isso representa uma bomba relógio. Certa vez, um urologista conversou com um homem de 68 anos chamado Walter, que usava um dispositivo caseiro de forma imperceptível por anos. Ele nunca teve problemas, até que um dia sofreu uma lesão que não cicatrizava. Ele acabou na emergência com uma lesão pequena, mas dolorosa, que levou meses para se recuperar. E as consequências emocionais, constrangimento, arrependimento, desconforto, foram mais pesadas do que ele esperava. Mesmo brinquedos sexuais, se não forem limpos corretamente, podem se tornar um foco de bactérias. E para homens com imunidade enfraquecida ou capacidade de cicatrização reduzida, especialmente após os 70 anos, isso não é algo com que se deva arriscar. Sua pele, seus tecidos, sua próstata, tudo isso agora precisa de mais cuidado e delicadeza do que nunca. Então, qual o caminho mais sábio? Você deve usar produtos seguros para o corpo, desenvolvidos para a pele madura. Evitar tudo que parece muito apertado, áspero ou artificial. Escolher lubrificantes naturais sem produtos químicos. E se não tiver certeza, sempre perguntar a um profissional. Você não está sendo tolo, está agindo com responsabilidade, porque as pequenas decisões que toma em momentos íntimos podem proteger ou prejudicar sua saúde de forma imperceptível. Quinto erro: masturbação imediatamente antes de dormir sem tempo para recuperação. Por mais estranho que pareça, o tempo realmente importa, especialmente com a idade. A masturbação imediatamente antes de dormir, sem dar ao corpo tempo para se acalmar, respirar e se recuperar, pode afetar imperceptivelmente a qualidade do seu descanso e sua energia geral no dia seguinte. A razão é a seguinte: após o orgasmo, o corpo entra em um estado parasimpático, que deveria promover o relaxamento. Mas em pessoas mais velhas, as mudanças hormonais e a resposta do sistema nervoso às vezes podem agir na direção oposta, deixando-as superestimuladas ou com ciclos de sono interrompidos. Você pode pensar que isso ajuda a dormir, mas muitos idosos descobrem que acordam com mais frequência, sentem-se menos descansados ou até têm sonhos vívidos que perturbam os estágios mais profundos do sono. Há também o problema da pressão na próstata. Quando um homem ejacula, especialmente deitado, a glândula prostática se contrai e depois relaxa lentamente. Mas sem movimento, uma caminhada ou a normalização da circulação sanguínea, isso pode levar a uma sensação de estagnação ou inflamação na região pélvica. Isso pode causar desconforto na manhã seguinte, uma sensação de aperto, dor surda ou até dificuldade para urinar. Um homem de 73 anos chamado Dennis contou certa vez ao urologista que não conseguia entender por que sempre sentia dor na região lombar e na pelve ao se levantar. Após a conversa, descobriu-se que ele regularmente se masturbava deitado e adormecia imediatamente. Assim que ele mudou sua rotina, dedicando 10 a 15 minutos a alongamentos leves ou uma caminhada depois, a dor desapareceu. Essa pequena mudança trouxe um grande benefício. Homens mais velhos precisam de mais tempo para se recuperar. Seu sistema nervoso reinicia mais lentamente. Seus músculos e glândulas precisam de mais circulação sanguínea. Ir para a cama imediatamente após a descarga não dá ao corpo essa oportunidade. É como um treino sem alongamento. Seu corpo paga no dia seguinte. Em vez disso, se você decidir se masturbar à noite, deve fazer algo tranquilo depois. Sentar-se em silêncio, beber água, respirar profundamente e permitir que seu corpo retorne a um estado de repouso. Isso ajuda a regular os hormônios, acalmar o sistema nervoso e melhorar a qualidade do sono. Na velhice, a energia se torna uma moeda preciosa. Portanto, não a gaste toda antes de dormir, esperando acordar cheio de vigor. Considerações finais. Agradeço sua curiosidade, abertura e cuidado com seu corpo. Este não é um tema sobre o qual a maioria das pessoas se sinta confortável em falar, especialmente na velhice. Mas a verdade é que permanecer informado e fazer pequenas e sábias escolhas pode fazer uma enorme diferença. Não apenas em quanto tempo você vive, mas em quão bem você vive. A masturbação na velhice não é algo errado, vergonhoso ou que precise ser escondido. É parte da natureza humana. Mas, como tudo na idade avançada, merece mais cuidado, mais consciência e mais gentileza consigo mesmo. O que funcionava aos 30 ou 40 anos pode não funcionar da mesma forma agora. E isso é normal. Seu corpo é diferente. Seu sistema nervoso é diferente. E suas necessidades são diferentes. Respeitar isso não é fraqueza, mas sabedoria.